Olá! Em janeiro passado, profissionais da área cultural e beneficiários de editais públicos de fomento foram pegos de surpresa em São Paulo. Em suas primeiras semanas de gabinete, o prefeito João Dória, do PSDB, anunciou um congelamento de 43,5% no orçamento destinado à Secretaria de Cultura. Por meio de nota, a prefeitura afirmou que a medida visava balancear as contas públicas. No entanto, desde o começo de 2016, o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, já havia congelado 34,7% da verba. Ou seja, a Secretaria de Cultura passa por um sistemático desmonte. Para falar sobre o sucateamento da cultura e as mudanças que já estão influenciando o cenário, o Papo.com de hoje recebe o jornalista da revista Vai da Pé, Paulo Motorim. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Marina. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer debater aqui. Eu gostaria de começar te perguntando a respeito da atuação da revista Vai da Pé. O que vocês cobrem majoritariamente? Olha, a Vai da Pé é um coletivo que tem 5 anos, então ao longo desse tempo a gente já cobriu diversos assuntos diferentes. A gente começou cobrindo temas ligados a manifestações de rua, lá em 2013, aquele contexto das manifestações, mas hoje em dia a gente deu um giro e cada vez mais percebeu a importância de, na cidade de São Paulo, se cobrir pautas mais periféricas. Então a gente acompanha bastante a cultura hip hop, eventos de ocupação do espaço público. Então hoje a gente está bem centrado aí nas questões mais da periferia e as periferias que existem também no centro da cidade de São Paulo. E, em retrospecto, como foi a trajetória da Vai da Pé em relação aos programas de fomento da prefeitura? Olha, a primeira vez que a Vai da Pé concorreu a um edital público foi em 2014, ao edital Vai, que é voltado justamente para jovens, né, produzirem cultura, mas a gente não foi contemplado em 2014. A primeira vez que a Vai da Pé teve acesso a um edital público foi em 2015, que a gente ganhou o edital Redes e Ruas, que era feito pela Secretaria de Cultura, Secretaria de Serviços e Secretaria de Direitos Humanos. A partir desse edital, a Vai da Pé realizou um projeto de quase um ano no Grajaú, com eventos de ocupação do espaço público, batalhas de rap, formação para jovens, comunicadores. E em 2016 a gente ganhou um segundo edital, que era a segunda edição do Redes e Ruas, dessa vez para fazer um projeto nas periferias do Butantã, onde a Vai da Pé se localiza. E uma outra experiência que a gente teve com editais públicos, na verdade ainda está tendo uma experiência, dá para dizer que é um pouco desagradável, que a gente foi contemplado com o edital do Ministério da Cultura chamado Pontos de Mídia Livre, que previa uma premiação de R$40 mil para os coletivos ganhadores. A Vai da Pé ganhou, só que é um dos 40% dos coletivos que ainda não teve acesso ao recurso. Com o impeachment da presidenta Dilma, com a troca de 2 ministros da Cultura no governo Temer, esse pagamento ainda não chegou e, apesar das promessas, a gente segue aguardando aí. Acho que mostra um pouco de como é complicado depender exclusivamente desse mecanismo de fomento que são os editais, né? Em relação à transição do governo municipal, como isso influenciou os beneficiários de programas de fomento como a Vai da Pé? Olha, tem uma mudança bem na essência dessa nova gestão, né? Eu acho que desde o início a nova gestão aponta para uma visão de cultura que, lógico que a gestão anterior também tinha seus problemas, a gente viu aí na sua apresentação de que já havia também um congelamento das verbas, mas, por exemplo, a tentativa de transferir a virada cultural para Interlagos, diversas outras políticas mostram que existe um retrocesso em curso. E eu acho que mais na prática a visão da Vai da Pé é de que algumas obrigações da Prefeitura de São Paulo, como, por exemplo, cumprir a lei que regulamentou o Vai Comunica, que é um Vai específico para comunicação, e várias outras ações, a gente acredita que vai ser muito mais complicado que aconteçam nessa gestão, justamente pelo discurso feito pelo prefeito João Dória e também pelas primeiras ações da secretaria que a gente já vê com alguma preocupação. Vocês ganharam Redes e Ruas ano passado, certo? Mas houve uma demora para receber esse pagamento justamente nessa transição de governo. Como isso aconteceu? Olha, aí o que aconteceu é que a gente ganhou o Redes e Ruas em 2016 e a verba estava planejada para cair para o nosso coletivo
no meio do ano, entre julho e agosto de 2016, e isso aconteceu praticamente só em janeiro desse ano, na verdade em dezembro desse ano, como uma das últimas ações da gestão do prefeito Fernando Haddad. Então ainda não dá para colocar na conta da responsabilidade da atual gestão esse atraso. O que aconteceu é que, com a derrota nas eleições do ex-prefeito Fernando Haddad, houve um congelamento de verba de todas as secretarias de cultura para... o argumento era de fazer uma transição para a nova gestão e que, enfim, diversos argumentos foram colocados e foi um atraso que revoltou bastante os coletivos contemplados, e a gente fez uma mobilização no fim do ano passado, reunindo vários coletivos que estavam prejudicados por esse congelamento, e com muita pressão, muito incômodo aos responsáveis da Secretaria de Cultura, a gente conseguiu pressionar bastante para obrigar que eles realizassem o pagamento, mas teve sim esse atraso de muitos meses no pagamento do Redes e Ruas. Entendi. Na volta do intervalo, vamos saber como cortes na cultura têm influenciado os profissionais da área. O Papo.com volta já. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios. Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O Papo.com está de volta e o tema de hoje aborda o sucateamento da cultura em São Paulo. Ao meu lado, o jornalista da revista Vai da Pé, Paulo Motorim. Mas antes de retomarmos o papo, vamos mostrar como anda a situação de quem trabalha com cultura na maior cidade do país. A reportagem é de Guilherme Santos. Com os cortes na cultura, artistas e produtores vêm se mobilizando para pressionar as autoridades, como a Kiwi Cia de Teatro, participante do movimento Descongela a Cultura Já. São Paulo é a cidade mais rica do Brasil, e mesmo assim o orçamento da cultura na cidade de São Paulo é ínfimo para a quantidade para a diversidade, para a quantidade de pessoas que estão produzindo cultura. Os profissionais da dança também foram afetados com a alteração de seu edital de fomento. A gente teve um edital revogado que se refere à Lei de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo. Foi a primeira vez na história dessa lei que um edital é revogado, e ele foi relançado agora com várias mudanças que alteram o princípio e o espírito da lei. Principalmente a cultura, a arte, a educação, ela devia ter um carinho maior da parte das autoridades. Ainda não se sabe o futuro dos recursos destinados a projetos da Secretaria de Cultura. O que se sabe é que 197 milhões de reais estão parados nos cofres públicos. A Prefeitura de São Paulo ainda não informou o que irá fazer com o montante. Paulo, como vimos na reportagem, há uma grande insatisfação de quem trabalha com cultura na cidade. Como jornalista que vem acompanhando essa cena, o que você tem percebido? Olha, eu acho que esse exemplo que a gente viu da questão do edital de fomento à dança dá um pouco a tônica da reação do setor cultural às primeiras políticas da nova gestão da Prefeitura de São Paulo, de muita apreensão e, em alguns casos, também de muita revolta, assim, em função desse, por exemplo, da revogação arbitrária de um edital. Então, acho que em todos os setores existe essa preocupação. Quando a gente conversa com os coletivos de comunicação, por exemplo, existe a preocupação sobre o Vai Comunica. Quando a gente entra em contato com os coletivos e blocos de carnaval,
eles já também demonstram muita preocupação sobre como foi o carnaval desse ano em 2017, principalmente como será o carnaval nas próximas gestões. Então, acho que nos próximos anos, durante essa gestão. Então, acho que o que a gente percebe, estando na cidade, se colocando em contato com vários setores aí da cena cultural, é de apreensão, que talvez esses retrocessos já estão começando, e isso fica nítido, mas existe um medo muito nítido de que se aprofunde um retrocesso ainda maior nos próximos 3 anos de gestão aí do João Dória. Em relação à postura elitista do governo Dória, como você vê que isso pode influenciar na aprovação de projetos da periferia? Olha, eu acho que isso pode acontecer, esse deslocamento das verbas destinadas à cultura saindo da periferia, voltando ao centro, porque é o que a gente identifica, por exemplo, na concepção do edital VAI, é a coragem que as últimas gestões da prefeitura, e aí não digo nem só do prefeito Fernando Haddad, mas a coragem que a Secretaria de Cultura Municipal teve de apostar em editais que privilegiassem pessoas de baixa renda, no caso do VAI, jovens de baixa renda, né? O Estado transferir dinheiro diretamente para jovens de baixa renda, a gente acha que é bastante oportuno e deve acontecer. E a postura elitista e da gestão Dória, não só na cultura, com certeza resvala nisso, e a gente acredita que é uma possibilidade real de que projetos como o VAI, como Redes e Ruas, como os projetos de monitor cultural, enfim, de vários projetos de política cultural que existem na cidade podem ter algum retrocesso com essa visão de cultura, né, com a qual a gente não concorda, de que cultura é a alta cultura, é o que se faz ali no Teatro Municipal, nas orquestras, e somente isso. Não que isso seja cultura, mas nossa compreensão é mais ampla. A gente espera que isso não aconteça, mas infelizmente vem sendo aí o tom do discurso da atual gestão. Como anda o diálogo entre quem trabalha com cultura e comunicação com as autoridades? Olha, por enquanto, para ser bem honesto, não há diálogo. Justamente pelo fato da prefeitura ainda não ter sequer cogitado tirar do papel o Vai Comunica, que seria um projeto voltado exclusivamente aos coletivos de comunicação, porque de resto não existem outras políticas voltadas a coletivos de mídia na cidade de São Paulo. Dá para dizer que o Redes e Ruas contempla alguns desses coletivos, mas ele é um edital que já está em andamento, então não existe um diálogo que está sendo feito no momento com a Prefeitura de São Paulo. É mais o acompanhamento dos projetos, uma parte mais técnica. Então, um diálogo político de negociação, de apresentação de demandas com a gestão João Dória ainda não existiu. E talvez nem sequer exista, né? A gente percebe nos coletivos de mídia, principalmente os de periferia e os coletivos de juventude, que existe um descontentamento com a postura que a gente vem comentando aqui dessa nova gestão em relação à cultura, em relação à comunicação, e acho que não seria de nos surpreender se, eventualmente, convocados para um debate, esses coletivos recusassem o diálogo com a nova gestão. Bom, Paulo, esse assunto é de grande importância e nós poderíamos ficar aqui debatendo por muito mais tempo, mas, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada. O Papo.com fica por aqui. Até o próximo programa. Obrigada. Obrigado. Foi muito bom.